Salve a todos os queridos ouvintes do nosso programa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Bandeirada 259, depois de 2 semanas sem programa, devido ao meu problema de tendinite que eu tive no ombro esquerdo. Ainda estou em tratamento, mas agradeço a todos que enviaram mensagens de melhoras. Agradeço a todos vocês. Bom, essa semana tem Bandeirada, então, como sempre, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho e curtam nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada. Para você que gosta de ouvir o nosso programa no iTunes ou no podcast Addict, bit.ly/rssbandeirada. Curtam, deixem suas mensagens, como sempre, acerca do programa, que é muito importante pra gente. Bora! Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os ouvintes ligados com a gente, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e depois de 2 semanas está de volta o Bandeirada no seu episódio 259 do programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! E é claro que é sempre muito legal quando você participa com a gente, então não deixem de comentar com a gente sempre acerca do programa. facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, nosso canal no Mixcloud, mixcloud.com/bandeirada, nosso canal do YouTube, bit.do/bandeirada, no nosso feed, para você que assina iTunes ou Podcast Addict, bit.ly/rssbandeirada. E claro, para você que está ouvindo pelo site da rádio, você pode ouvir também pelo TuneIn ou pelo Radiosnet, os 2 aplicativos para Android e para iPhone. E claro, curta toda a programação da rádio, que é muito bacana, cada vez melhor. Bom, antes de começar o programa, eu quero agradecer todos vocês, queridos ouvintes, que me desejaram mensagens de melhoras do problema que eu tive no meu ombro esquerdo, uma tendinite aguda com calcificação da clavícula. Foram 8 dias de repouso extremo, né, sem poder mexer o braço pra nada, muito difícil, é um saco. Você imagina gente que passa meses sem mexer braço, gente que perde braço em acidente. Gente, deve ser uma coisa terrível e eu parabenizo essas pessoas pela força de vontade. É complicado. E ao mesmo tempo eu repudio quem prefere ficar doente só pra não ir trabalhar, tá? É inadmissível. Feito isso, feito o prelúdio, vamos pro programa. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Há quanto tempo? Como é bom ter você de volta, menino gordinho. Destaque de hoje: Kimi Raikkonen vencendo o GP dos Estados Unidos. Assim que sai do carro numa alegria danada. Estou tão feliz. Ele me lembra o Drup. Sabe o Drup? Sabem de uma coisa, estou tão feliz. Bem assim, até o Martin Brundle falando: você tá feliz, hein, cara? Tô. Aí ele responde: putz grila, tô. Vamos lá, gente. O Eric não vai participar hoje. Ele já tinha adiantado até numa live lá no Facebook, devido a uma cirurgia da namorada dele, a Janai, que teve que retirar um rim pra doar pro irmão dela. E o Eric tá lá, claro, dando toda a força pra ela, mais do que justo. Mas o Eric mandou sua opiniãozinha, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que ele tem a dizer da Fórmula 1, porque nós vamos falar dela. Bora pra Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin. Carlos Martins, enfim, Kimi Raikkonen desencantou, não era sem tempo. Com certeza não era sem tempo. A Ferrari deixou, o Vettel colaborou, o Hamilton não atrapalhou e tudo conspirou. E tudo rimou. Vitória sensacional do Kimi Raikkonen, que andou bem nos treinos, largou em segundo. Largaria em terceiro se o Vettel não tivesse sido punido nos treinos por ignorar a bandeira vermelha. Então ele foi parar lá atrás do grid, acabou em quinto, né, no grid de largada. Logo no apagar das luzes vermelhas, o Raikkonen tomou a liderança, uma primeira volta caótica. Tem até um vídeo do Brandon Hartley, do onboard dele.
mostrando o caos que foi na primeira volta, batida, acidente, um monte de confusão. E o Sebastian Vettel, que Carlos Martins ganha um novo apelido, Mão de Alface. Eu vi um pouco de amarelo naquele macacão. Impressão minha? Não, amarelo não, mas é bizarro, porque ele... Porque o que aconteceu? Qualquer piloto que dá um toquinho nele, ele roda. Parece goleiro quando vai defender uma bola, mão de alface. Não é qualquer um. O problema é quando vê aqueles carros da Red Bull. Vê o carro da Red Bull, rodei. Foi assim em Suzuka, foi assim agora em Austin. Viu uma Red Bull, encostou, rodou. Não, isso é ridículo, né? Um piloto não tem a firmeza na mão pra controlar o carro, gente. Não, ele já teve outros problemas também com outros pilotos também. Lembra na França? Sim, onde o alvo foi Valtteri Bottas. Foi o Bottas, vê só. E ele rodou, claro. E tava tudo a caminho do Lewis Hamilton ganhar a prova e ser campeão já em solo americano. Só que aí teve o Virtual Safety Car, depois do abandono mais um abandono do Daniel Ricciardo, que, bom, aquele macacão da Red Bull... O Ricciardo tá feio pra ele, viu? Vai ser um fim de ano sofrível pra ele. Vai ser a esperança dele renasce em 2019, vamos ver. E resultado, o que aconteceu? Virtual Safety Car, o Hamilton foi pro box, a mesma coisa que a Ferrari tinha feito na Austrália, quando a Ferrari estava competitiva nesse ano. O Hamilton quis fazer igual. Opa, vou pro box, faço o meu pit stop, só vou perder o tempo da parada, porque na velocidade do box é quase igual o dos pilotos. Os carros, sim, eles reduzem 40% a velocidade no Virtual. No Virtual. Aí o que ele pensou? O que a Mercedes pensou? Sento a bota, quando todo mundo tiver que parar pro box, abro a distância necessária para fazer o segundo pit stop e voltar na frente. Não contava com o grande desempenho tanto do Raikkonen quanto do Max Verstappen, que veio voando desembestado. O Max, aliás, largou em 18º e conseguiu uma brilhante segunda posição, excepcional. Não à toa foi eleito o piloto do dia, Ele estava no modo capiroto. E tava endiabrado. Possuído, garoto. E ele foi passando todo mundo. É pra devolver o que aconteceu ano passado, quando ele chegou em terceiro e na hora do pódio avisaram ele, amiguinho, não vai ser terceiro, por causa do caminho cortado na prova do ano passado, dessa vez... que não foi tão assim, a gente o regulamento falou ano passado sobre isso, mas segue o jogo, a gente discutiu muito sobre isso, o regulamento duvidoso no que tange o que é área de escape. Dessa vez não teve pra ninguém, ele chegou em segundo, e aí o Hamilton não contava com isso. Teve que fazer o pit stop e voltou na terceira posição. Foi chegando, foi se aproximando. Com o Vettel em quinto, se eu passar o Verstappen, ele começou a tirar a distância do Verstappen desesperadamente. Colou no Verstappen, só que aí ele escapou naquela simulação da curva da Turquia, né, o Carlos? Agora, que disputa de posição ele e Verstappen no final, hein? Foi sensacional, acabou. Alucinante. Alucinante do jeito que a gente gosta de ver. E alucinante e, diga-se, limpa. Limpa. Sem totó. Isso falar com Max Verstappen incluso é algo até raro de se ver. Será que o menino está a amadurecer? É o que ele precisa, o mais rápido possível. E o Hamilton acabou indo parar na área de escape numa dessas disputas, aí ficou longe demais. Mesmo que ele conseguisse a ultrapassagem em cima do Verstappen, o Bottas colaborou, escapando e dando a quarta posição de presente para o Vettel, que adia a decisão para o México, agora com muito a favor do Lewis Hamilton, que nem precisa mais se arriscar, Carlos. Um sétimo lugar dá o pentacampeonato ao piloto inglês. Não, ele vai pro México já em ritmo. Vai passar a semana inteira tomando umas tequilas, comendo uns guacamole. Só que vai meio de leve pra não acontecer a mesma coisa que o Mansell em 86 dá o mal de Montezuma. 87. Vai no ritmo. Carlos, 87. Oi. 87. É 87, perdão. É que quando os anos. É que a gente lembra que o Piquet, junto com os mecânicos, esconderam os rolos de papel higiênico, aí a gente lembra que foi o ano da trollada monstra. Acho que o ano que dos box inteiros
México. Se bobear do complexo inteiro do circuito de Hermanos Rodrigues. E resultado, o 7º lugar da vaga dá o título pro Hamilton, dá a conquista pra ele. E, bom, um pouquinho sobre isso, vamos ver o que a gente vai ter pra ouvir agora, porque chegou a hora de opinião. Agora no Bandeirada, é hora de opinião. Opinião no Bandeirada com Eric Von Draxler. Olá, pessoal que está aqui acompanhando o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Vocês que estão aí, né, nesse momento aqui, estamos falando de Fórmula 1, né? O que acontece? Que Matias, né, aloprando no Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? O Hamilton conseguiu fazer o dever de casa, apesar de a Mercedes ter dado uma ferrarada na estratégia, mas vamos ser realistas, gente. Vamos parar de enrolar, vamos parar de falar bosta aqui, porque é o seguinte, então, a vitória do Kimi só adiou o inevitável, né? O Hamilton tinha um match point agora, mas é um match point relativamente fácil, porque, por exemplo, em caso de vitória do Hamilton, o Vettel tinha que chegar de terceiro para baixo, que teoricamente era até fácil de conseguir, porque muito provavelmente o Bottas ia ser colocado para poder ficar em segundo e fechar a posição e acabar. Mas vamos combinar, agora tá mais ridículo ainda, porque o Luizinho agora só precisa chegar em 7º no México mais uma vez, né? No Brasil vai ser só uma festinha para comemorar o penta do Hamilton, e o Grande Prêmio de Abu Dhabi vai ser só aquela coisa lixosa de sempre, que só vai servir para ter luzes e 1h30 de nada acontecendo. É basicamente isso que vai acontecer. Sobre a vitória do Kimi, é ótimo você ver ele vencendo. Muito provavelmente foi a última vitória dele, porque daqui ano que vem na Sauber ele não deve fazer muita coisa, mas ele se torna o finlandês com mais vitórias na Fórmula 1, mostrando que conseguiu suceder muito bem o Mika Häkkinen, né? Conseguiu suceder ele como o melhor finlandês da história da Fórmula 1. E vamos combinar, gente, todo mundo gosta dele. É um cara que no começo o pessoal falava que era antipático pra caramba, que não sei o quê, mas agora ele começou a mostrar um lado mais aloprado do jeito dele, e o Hamilton só precisa de um 7º lugar para ser campeão no México. A corrida vai ser um pouquinho mais emocionante, porque pelo menos os caras não vão dar tanto, a Mercedes vai só jogar uma corrida debaixo do braço. Já fechou o campeonato, mais uma vez. Sério, vem aí mais uma dinastia na Fórmula 1, porque do jeito que tá, amiguinho, o Luizinho não vai parar no 5º título não, vem muito mais por aí. Vem muito mais por aí mesmo, ô Carlos, na sua opinião? Não duvida não, o binômio Lewis Hamilton-Mercedes encaixa-se de forma perfeita, e ano que vem o Valtteri vai continuar, não duvide, como fiel escudeiro de Lewis, e tudo indica que 2020 ou Esteban Ocon ou mesmo o George Russell, vai depender de quem tiver um melhor desempenho, e se o Ocon conseguir uma vaga para 2019, aí vai ver quem vai poder fazer um pouquinho de frente, mas vai ficar só em brilhareco também. Eu acho que até 2021 Hamilton vai nadar de braçada, e o Vettel vai ficar num chororô danado, infelizmente. Isso se ele não der uma louca de repente, né, e rumar pra outra coisa da vida, o Hamilton. Mas eu duvido, ele sempre diz que primeiro queria fazer história na Fórmula 1, mais ainda do que já fez, né? Mas sim, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, principalmente na próxima temporada. Agora, sabe uma coisa que eu percebo com a Ferrari? Todo piloto em alta, já que ganhou título recente, vai pra Ferrari, empaca. Já teve um texto sobre isso, eu não lembro onde Vide Alan Prost, Sebastian Vettel, Fernando Alonso. O Vettel não é um caso isolado na Ferrari. Não. Temos casos mais pra trás com isso. Tem muito piloto promissor que empacou na Ferrari. O René Arnoux. O Schumacher
teve paciência pra aguentar quase 5 anos pra poder desencalhar também, Mas você né? sabe que qual de foi 95 até 2000 foi penoso. Foi penoso, ele quebrou as pernas, ele tentou bancar o Dick Vigarista e não deu certo, e por aí vai. Também tem uma diferença, o Schumacher conseguiu trazer todo mundo que ele queria pra equipe, né? Não é que conseguiu trazer todo mundo que queria. Existe uma história que o pessoal da Ferrari conta que o contrato que o Schumacher assinou era o contrato que a Ferrari faria para o Senna em 96. Só apagaram o nome do Ayrton Senna, colocaram do Schumacher e vida que segue, escolhe quem você quiser e tá tudo certo. Exatamente. E dizem que já em 96 o companheiro do Rubinho poderia ser o companheiro do Schumacher poderia ser o Rubinho. É uma longa história, o próprio Rubinho contou isso, que estava um pouco em conversa, mas ele preferiu renovar com a Jordan. Histórias do mundo da Fórmula 1. Carlos, o Hamilton vai ser campeão no México? Oi. E você tem alguma dúvida? Já escreveram até o nome na taça já pra entregar. A taça já tá pronta já. Vamos lá então, gente. A taça já tá pronta. Só o Hamilton só não é campeão se o Goku encontrar as 7 esferas do dragão, se o Temer renunciar, se a Dilma aparecer do nada e voltar pro cenário político, se o Ciro Gomes voltar de Paris, se a Ponte Preta for campeã da Série B e por aí vai. Meu Deus do céu. Ó, torcedores de Campinas, a culpa é do Carlos, tá? Vamos lá então, gente, pro próximo assunto desse nosso primeiro bloco. É hora da gente falar... Só antes de terminar, Rodrigo, rapidinho, antes da gente terminar. Eu falei sobre a penúria do Daniel Ricciardo, por quê? Saiu histórias também, saiu já confirmado que terminando o campeonato em Abu Dhabi, tem sempre os testes já de fim de ano. Daniel Ricciardo está proibido de fazer os testes pela Red Bull e proibido de fazer pela Renault. Também o Butch falou, não vai perder nada com isso. Fica em casa, vai curtir, dá um tour pela Austrália, já deve ter feito 500. Mas o Butch falou... vai pra Mônaco, vai curtir o fim de ano em Mônaco. São só os carros antigos, não vai perder nada. Já vai arrumando... Vai assistir a corrida do Massa na Arábia Saudita. Ele vai arrumando as malas com calma. Pelo menos não vai precisar fazer nada correndo. Exato. Exato. Vamos lá então, próximo assunto desse nosso primeiro bloco. Hora da NASCAR. NASCAR Monster Cup com a etapa do Kansas quebrou o bolão de todo mundo. Chase Elliott venceu mais uma. Chase Elliott tá endiabrado nessa temporada, já venceu 2 só na fase de quartas de final no Round of 12. Round of 12, olha que bizarro isso, Round de 12. Eu chamo de quartas de final mesmo. Os pilotos agora vão para semifinais, que vai ser em Martinsville, Texas e Phoenix. E temos uma baixa até então inimaginável, Carlos Martins. Se não me falhe a memória, pela primeira vez na história do Chase, Brad Keselowski não avançou às semifinais. Olha, eu não sei se as semis, Rodrigo. Eu precisaria procurar. Que ele não avançou. Mas de chegar entre uma os 8, baixa muito considerável. Com absoluta certeza desde o último título dele. Ele sempre estava entre os 8. É uma baixa até certo ponto espantosa. Por causa do desempenho dele, por estar na Penske. E justo numa temporada em que o Logano conseguiu passar para a semifinal, né? Passou entre os 8 classificados. Aí olha quem que a gente tem. Isso que é o mais engraçado. O Logano, todo mundo fala assim, o piloto que vai representar lá na reta final da Penske, é certeza que é o Brad. Não, é o Logano. É o Logano. Não, e olha só. Que situação. Aliás, olha, por falar em situação, olha a situação que a gente encontra pro campeonato. Kyle Larson, que todo mundo no nosso bolão tinha colocado ele entre os 8, se deu mal. Também em parte pela presepada que ele fez lá em Charlotte. Ele poderia ter pontos mais positivos e o revés dele em Talladega não ia... Talladega ou Dover, né? Uma das duas provas ele se deu mal.
Nem lembro. Foi Dover que ele foi vítima também, ele sofreu a panca, ele pegou pronto. Foi em Dover, exatamente. Então o que acontece? Ele poderia ter uma margem de pontos suficiente para avançar com tranquilidade. Não foi o que aconteceu, ele acabou eliminado, junto com o Alex Bowman, que era até meio esperado. O Bowman, né? Olha, não, Rodrigo, peraí. Perdão por discordar, porque nas duas provas anteriores ele pegou pronto também. Seja em Talladega como em Dover. Não, quando eu digo isso, Carlos, não é desmerecendo o talento dele. Eu digo pela pontuação que ele tava. Ele só conseguiria com 3 baita provas. Não foi o que aconteceu. Sim. E foi por isso que eu disse, em Dover ele tava fazendo uma excelente prova. Aí foi vítima do acidente pronto. Mais uma vítima. Envolvendo o Brad Keselowski. Foi a cambada toda. O próprio Kyle Larson, Martin Truex Jr. O que mostra que o Chase é muito bacana no que tange a audiência, a imprevisibilidade, que isso é muito positivo, é o que dá vida ao esporte a motor, é o piloto saber que nada tá decidido. E vocês vejam só, o Chase Elliott, que tinha passado de fase com uma vitória, mas estava com uma pontuação até certo ponto baixa, chega na fase de 12 das quartas de final, vence 2 e passa de fase. E como se não bastasse, o outro vencedor, né, da etapa de Talladega, Aric Almirola. Aí quebra todo mundo, Carlos. Aric Almirola é aquele do tipo, quem apostou nele que com a vitória em Talladega deve estar sorrindo à toa, que deve ter ficado rico, bem rico. Agora isso acentua uma bronca que eu tenho da Stewart Haas por causa disso, né? Porque de uma hora para outra o carro começou a andar bem e na boa. O Almirola é o piloto do mesmo talento, ou até pior do que a Danica Patrick. Por que com a Danica o carro não andava e de repente com o Almirola começou a andar? Reza a lenda que os mecânicos não tinham interesse de fazer o carro da Danica andar. Reza a lenda. Isso a gente só pode especular. E agora vem a fase Mas que no mínimo estranho né? É bem estranho. E por enquanto, os 8 classificados, por enquanto tá assim a pontuação, ó. O Kyle Busch tem 40 pontos acima do corte. Kevin Harvick, 39. Martin Truex Jr., 23. Truex Jr., que pendurou pra cair, acabou se classificando no fim da prova. Foi muito bem no fim da prova. Se recuperou bem nessa etapa do Kansas. Acabou passando. Aí quem passou, né? Chase Elliott tá 3 pontos acima da linha de corte. Ele que nas 2 primeiras fases estava abaixo do corte, e com essas 2 vitórias ele consegue ponto suficiente para já começar a etapa acima. E aí os 4 que por enquanto, né, estão abaixo do corte vão tentar reverter nessas 3 provas finais. Clint Bowyer com 3 pontos, Joey Logano também 3 pontos abaixo, Kurt Busch também 3 pontos abaixo e o Aric Almirola com 12. Carlos, tá equilibrado essa parte de baixo pra gente saber quem são os 4 que vão pra Homestead disputar o caneco. Os 4 da Stewart Haas, mais um da Penske, são 5 Fords nessa disputa, com 2 Toyotas, do Kyle Busch, que é da Joe Gibbs, e do Martin Truex Jr. da Furniture Hall, e o isolado Chase Elliott levando a Hendrick e a Chevrolet ao voo solo das semifinais, Carlos. Ao voo solo da Chevrolet, carregando nas costas, como assim todo mundo quiser, porém, aquela história, o que todo mundo achava que ia estar nessa fase, como o capitão da Chevrolet, Jimmie Johnson, e Jimmie Johnson num ano pífio. Mas ninguém... Kyle Larson também logo atrás, e Kyle Larson falar isso. Fora. Ninguém, a Chevrolet ter um piloto nas semifinais foi um milagre, praticamente. E... bom, eu olho o bolão e vejo a situação de todos nós, Carlos. Eu Posso acertei... falar uma coisa? Esse 2018 eu tô bem de amor, viu? Porque olha, pra aposta tá uma complicado, lástima, viu? Não, olha a situação. Eu fiquei com 3 pilotos a menos, só acertei 5. Você só acertou
Você acertou 4 só. Eu acertei 4, por isso que eu tô falando. O Eric acertou 6. Ainda foi mais acima. O Maurílio Bispo também só acertou 6. O Adriano Laporte acertou 5. O Rômulo Baroni acertou 5. E o Felipe Azevedo acertou 6 pilotos. A maioria rodou no Keselowski e no Larson. O Larson quebrou todo mundo. E o Keselowski a grande maioria. Engraçado que o Eric não pôs o Keselowski, mas tinha postado o Denny Hamlin, que já dançou nas oitavas. Muito engraçado isso. Vê só, olha que coisa. Eu não posso falar nada, eu achei que o Kyle Busch ia cair, quebrei a cara. Apostando em Talladega. 2. Agora, sabe também quem merecia a melhor sorte nessa prova do Kansas? Quem? O próprio Keselowski, que liderou volta, andou nas cabeças, do nada foi lá pra trás. Aí quando ele foi lá pra trás... Sabe quem eu acho que mereceria a melhor sorte? Quem mais? Kevin Harvick. Também. O Harvick, eu não sei se porque ele correu. O Harvick foi parar pra trás porque ele teve uma punição de excesso de velocidade nos pits. Sim, e aí depois ele sumiu da corrida. Foi até impressionante que ele sumiu da prova. É que no caso do Harvick era aquela coisa, se largasse, acabou, já tava dentro, não precisava vencer. E aí sobrou pra vitória do Chase Elliott. E a próxima prova é Martinsville. Agora os grandes ovais já se foram, agora são os pequenos ovais que vão decidir, né, Carlos, quem vai pra Homestead com chance de título. E cada vez mais afunilando é sempre legal, porque tem disputa. Você quer... Ó, eu vou dar um palpite aqui. Vai ser Ford versus Toyota. Você acha que o Chase Elliott dança nessa fase final? Eu acho que, infelizmente, o Chase dança. Eu ainda tô achando que vamos ter uma zebra, mas a gente vai ter que aguardar. Sabe o que acontece? A próxima pista é a pista que todo mundo dá aquele payback. Sabe aquela coisa do tipo, o famoso te pego na saída? Sim. Pois é, Martinsville é a saída. Onde dá aquele payback, aquele totozinho pro cara bater no muro aí, o carro fica todo zoado, perde a linha, e aí ferra a prova toda. Vai ser complicado. O Texas é pauleira, Phoenix é uma coisa sem graça. E vamos aguardar o que vai acontecer. Por quê? Phoenix ou a casa do Harvick? Harvick International Speedway. Exato. É o Harvick Zona, né? Fazendo trocadilho sem graça pra caramba com o estado. Xfinity, tivemos já a primeira prova da decisão, já na fase do round de 8, na semifinal. John Hunter Nemechek, que não está entre os 8, venceu a corrida, o que vai embaralhar todo mundo. O Daniel Henrique e o Elliott Sadler completaram os 3 primeiros. Olha a situação do campeonato, queridos ouvintes. O Christopher Bell é líder, 33 pontos, quase garantido em Homestead. Justin Allgaier, 28, também quase garantido. Olha a tropa que vem atrás, Carlos. Daniel Henrique, 2 pontos acima do corte. Cole Custer... 2 acima do corte? 2 acima do corte. Cole Custer e Elliott Sadler estão empatados, mas o Custer tem vantagem por causa dos melhores resultados que teve em relação ao Sadler. Nenhum dos dois venceu. Tyler Reddick, 1 atrás do corte. Matt Tifft, 8. E Austin Cindric, 10 atrás. Próxima prova é no Texas, eles não correm em Martinsville. Quem vai correr em Martinsville é a Truck. Isso. A Truck corre em Martinsville. Depois a Truck vai correr só em Phoenix, junto com a Xfinity, a Monster Cup. E é isso aí, queridos ouvintes. A NASCAR está afunilando sua disputa. Mais alguma coisa de NASCAR, Carlos? Bom, referente à NASCAR, não. Nós já dissecamos o que aconteceu neste final de semana. E se preparar pra minha vilinha lá, a Vila dos Martins, lá nos States. Que vai ser... Tem muita gente que não gosta, que acha a pista maçante,
Eu acho legal por causa dos paybacks. É engraçado, é uma pista engraçada. Não sei particularmente se é pra fazer parte de fazer parte da fase final da NASCAR, do Chase, mas é uma pista totalmente diferente do que a gente conhece, né? Vamos lá então, queridos É uma ouvintes. pista bem ao estilo Bump and Go ali. Bump and Go. Vamos pro intervalo então? Daqui a pouquinho a gente volta. Agora é hora de som na caixa.